Olá, centelistas! Tudo bem? Demorou, mas chegou. Desculpem o atraso dessa semana. Mas hoje nós estamos na nossa aula 45ª, 45, e ainda estamos falando na lei de reprodução. E dentro da lei de reprodução nós vamos tratar hoje de um assunto curioso. Nós vamos tratar sobre o aborto. Bom, muito bem. Então, como é que a espiritualidade vê a questão do aborto? Então, primeira coisa que nós precisamos prestar bastante atenção é que o Livro dos Espíritos fala do aborto daquele que é cometido de consciência, ou seja, eu estou grávida e decido fazer o aborto. Então ele diz que quando a mulher, seu marido, seu namorado, vamos dizer o casal, decide por inúmeras razões efetuar o aborto, eles estão, na realidade, cometendo um crime de altíssimo grau para a espiritualidade. Porque nós somos espíritas e nós sabemos que a cada nascimento há, muito antes disso, um acordo, uma combinação. Nós planejamos a encarnação e, da mesma forma, esses espíritos que viriam como nossos filhos também se prepararam para a encarnação. E nós aqui, por inúmeros fatores, em sua grande maioria egoísticos, decidimos então por dar cabo a essa vida. Então o plano espiritual diz que toda vez que decidirmos efetuar um aborto, nós estamos diretamente cometendo um crime seríssimo. E que esse crime há consequências já nessa vida e nas demais. Primeira coisa que ele chama atenção. Ponto 1 é que nós estamos impedindo a vinda de um espírito que estaria pronto para vir para espiar ou provar coisas para a sua melhora. Então, não é mais uma questão nossa, nós estamos impedindo um terceiro de se renovar e que nós temos responsabilidade por isso. 2. Diz que a mulher, ao se submeter ao aborto, ela então imediatamente tem vamos dizer assim, qual seria a palavra certa? Uma desarmonização do chakra genésio, que é o que fica aqui embaixo do ventre, e começa, então, a partir desse momento, ter a sua saúde debilitada, efetivamente. Diz ainda que todos aqueles que concorrem para este ato também são responsabilizados. Sejam médicos, sejam clínicas clandestinas, seja o namorado, o marido, seja todos aqueles que concorrerem de qualquer forma, seja levando, seja concordando, seja dando força, porque isso é realmente um crime, como eu já disse, de altíssima responsabilidade. Além disso, no plano físico, nós temos essas questões de saúde pós-aborto, nós temos muitas questões de saúde mentais. É muito comum as mulheres fazerem o aborto e depois começarem a se questionar, já aqui nesta vida, ter a sua saúde mental muito atrapalhada e muitas vezes sendo levadas, inclusive por si próprias, à loucura. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é do desencarne. Então essas pessoas, ao desencarnarem, terão em seu perispírito a marca de terem conduzido o aborto. E se nós aqui nessa vida conduzimos o aborto e não temos mais acesso a esse espírito, quando nós desencarnarmos, nós encontraremos com ele. E teremos que, mais uma vez, nos acertarmos. Às vezes com espíritos que estavam vindo já no intuito de nos acertarmos, mas que por terem sido abruptamente interrompidos, vamos encontrá-los no plano espiritual com ódio de nós, com raiva. E
esse reencontro não será um reencontro agradável. E nós teremos, ainda assim, que pelas próximas vidas, fazermos por onde para podermos nos acertar com esses, ou esses, dependendo do número de abortos que fizemos. E aí, para as próximas vidas, podermos nos acertarmos com esses espíritos, muitas das vezes em situações muito mais complexas do que se nós tivéssemos dado continuidade natural à gravidez nessa vida. Além disso, chama atenção o plano espiritual dizendo que é muito comum pessoas que nesta vida possuem dificuldades para engravidar, possuem muitas doenças coligadas, sejam eles homens ou mulheres, às vezes infertilidade do homem, da mulher, doenças variadas no trato dos órgãos necessários para a gravidez, que se nessa vida não faz sentido algum, está relacionada a atitudes do passado que em outros momentos fizeram o aborto. E hoje, ainda hoje, respondem por essas ações, porque nós sabemos que a lei da ação e reação, ela é certa. Erramos no passado, temos oportunidade de ir melhorando, mas não é, com certeza, tendo a gravidade desse assunto, uma só vida para resolvê-lo. Devemos sempre fazer o nosso melhor, mas sabendo que, se há coisas que nós não podemos explicar naturalmente nesta vida, está diretamente relacionada às causas das aflições decorrentes de nossos atos de vidas passadas. Muito bem. Dito isso, é importante também destacar que, além das doenças, que ele fala de doenças específicas do trato reprodutivo, fala que há muitos que se encontram em hospitais psiquiátricos hoje, decorrentes de abortos que fizeram lá atrás, em outras vidas. Olha que interessante, né? Não é só do trato aqui. Às vezes você pode ter uma pessoa que tem uma percepção de perseguição, e na realidade isso é real e tem a ver com esse ato não adequado que fizemos em outros momentos, nos quais ainda estávamos muito conectados com o egoísmo. Importante destacar, porém, que o próprio Livro dos Espíritos está falando do momento 1 ao momento 100 do aborto praticado conscientemente. Ou seja, estou grávida e não desejo ter esse filho, né? Minha esposa, meu namorado, juntamente comigo, decidimos isso. Ele está falando sobre este aspecto. Vamos lá? Existem outros aspectos que precisam ser trazidos. O primeiro, que eu acho que é o mais comum, é que e quando ocorre um aborto ao qual eu não dei causa? Ou seja, eu fiz o melhor possível e foi aquele aborto natural. Eu tenho a mesma responsabilidade? É igual a minha responsabilidade de quando eu dou cabo à vida da criança ou quando, por alguma outra questão, ela não se evolui? Claro que não. Cada caso é um caso. O caso que é destacado como problemático é aquele que eu sei que eu estou grávida e eu vou tirar a criança de propósito. Não é o caso das coisas que acontecem por natural. Não é o caso das pessoas que estão tentando ter filhos e não conseguem ter filhos. Não é a mesma coisa. Essas pessoas não estão abortando de propósito, muito pelo contrário. Elas querem mais que essas crianças cresçam e sejam saudáveis. Não é esse caso. É o caso da pessoa que propositadamente comete o aborto. Outra coisa também que se comenta muito e no caso da gestação da mãe, botar em perigo a vida da mãe, né? Então tem a criança e tem a mãe, mas a mãe, por alguma questão, para ter esse filho, tem altíssima chance de desencarnar. Pode-se fazer aqui? O plano espiritual diz que, num caso desse, é preferível manter a vida da mãe do que do filho. Mas ele chama atenção, ele fala, isso deve ser feito através de um estudo científico com médicos corretos,
né? Então a gente está falando aqui da medicina tradicional, né? Não de clínica clandestina. Então, de medicina realmente comprovada, de ciência praticada de forma honrada, que comprove que realmente essa gestação ou mesmo o momento do parto traria o desencarne da mãe. Então, neste caso, poderia ser feito. Por quê? Porque a vida da mãe que está aqui, neste parâmetro, é mais importante. Não é que é mais importante, acho que mais importante nem é o certo, mas ela já está aqui. Então é preferível entre esses dois, ela que já está num caminho, até mesmo passar por isso, vai ser algo que vai modificar o espírito imortal dela. Ok, gente? Então vamos perceber que além de tudo isso, ainda tem uma outra coisa. Porque nós não podemos esquecer, e nós já estudamos isso, mas eu vou relembrar aqui porque eu acho que está bem dentro desse conjunto, que e os espíritos que combinaram de vir chegam aqui e desistem. Ficam com medo. Falam, não vai dar certo. Não, eu estou sem coragem. Não, meu Deus. E desistem. Então tem muitos abortos que são causados por isso. Por espíritos que estão vindo e que na hora H desistem. Mas concorda que esse também não é o problema? Porque aquele que veio e desistiu, para nós, é um aborto natural. Então, gente, vamos observar que quando a gente fala de aborto, nós temos muitas subdivisões. O problemático é aquele que nós fazemos com consciência. Não é o natural, não é aquele que ocorre, muito pelo contrário, quando a gente menos quer. Não são esses. Não são esses. São aqueles que nós fazemos porque queremos. Porque diz o plano espiritual que não há justificativa alguma que permita fazer o aborto de propósito, exceto, e o próprio plano espiritual fala, que é quando a vida da mãe está periclitando, verdadeiramente, comprovadamente, cientificamente. Está certo? Então é isso que nós temos por hoje e até a próxima!